Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. Vamos aprender a fazer o meu recheio cremoso de coco para bolo no pote de prestígio. Nesse recheio tem um ingrediente que nunca pode faltar no recheio de coco. E também vamos fazer uma ganache que faz toda a diferença no bolo de pote de prestígio. Então vamos ao passo a passo. Então, numa panela, coloco 2 caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada, 100 gramas de coco ralado, desidratado, sem açúcar e o ingrediente que é indispensável, que faz total diferença no paladar, é o leite de coco. Coloco aqui um frasquinho de 200 ml de leite de coco de boa qualidade, tá bom? Esse leite de coco faz total diferença no recheio de coco, tá bom? Agora sim, vou levar a minha panela em fogo médio para baixo, mexendo sempre. Quando levantar fervura, aumentar de volume, vou continuar mexendo sempre e quando ele reduzir apenas um pouquinho, aí sim eu vou desligar o meu fogo. Olha só, esse é o ponto de mingau. Eu coloco o meu recheio sobre o mesmo e ele afunda, tá bom? Então é nesse momento, depois que ele levantou fervura, você pode contar 1 minuto e meio e já pode sim desligar o seu fogo quando ele chegar nessa textura, tá bom? De mingau, que a gente coloca o recheio sobre o mesmo e ele afunda, olha só. E olha só, o recheio ainda está muito quente, mas ele já começa a pegar consistência. Aqui nesse momento, eu vou colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, vou mexer muito bem, ele vai ficar assim, ralinho, numa aparência de que não vai dar certo, mas calma, tá? O recheio ainda está muito quente, agora ele vai descansar. Vou transferir para uma vasilha, vou cobrir, tá bom? Com uma telinha até que ele resfrie muito bem e depois sim, eu vou cobrir com um plástico, proteger muito bem e levar para a geladeira, ok? E para a ganache, eu derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas 200 gramas de chocolate Nobre Blend. Você pode utilizar ao leite, o meio amargo, ou da sua preferência, tá bom? E eu vou pesar 100 gramas de creme de leite. Eu gosto de pesar para que fique bem exato. Vou misturar muito bem e eu vou deixar ele resfriando em temperatura ambiente. E essa massa de chocolate deliciosa e fofinha, eu já fiz um vídeo ensinando todo o passo a passo aqui no canal. Essa massa eu utilizo para fazer bolo caseirinho. Nesse caso aqui, como eu vou utilizar para fazer bolo no pote, eu fiz uma pequena diferença. Eu retirei um pouquinho do óleo, coloquei apenas 50 ml. No link vocês vão observar que vai mais óleo nessa receita, mas é quando eu faço bolo caseirinho, tá bom? Nesse caso aqui eu sempre diminuo para o bolo no pote, porque a massa fica mais levinha e mais fácil de esfarelar, tá bom? O link desse vídeo eu vou deixar tanto no primeiro comentário fixado como na descrição do vídeo, tá bom? E olha a textura do meu recheio de coco depois de ter ficado horas dentro da geladeira. Ele está super gelado e olha a cremosidade. Quando você montar o seu bolinho no pote, ele vai ficar dentro da geladeira por horas e ele vai se manter assim, um recheio super cremoso, tá bom? E aqui vai uma dica, caso você não tenha o leite de coco, você pode substituir pelo leite de vaca, tá bom? Mas se você tiver o leite de coco, eu sugiro que você coloque porque o sabor fica incrível, tá bom? E substitua utilizando a mesma proporção, que são 200 ml de leite de coco ou 200 ml de leite de vaca, tá bom? E eu sigo montando o meu bolinho dentro do pote. Coloquei a primeira camada de recheio de coco, venho com uma camada de massa, vou regar com uma caldinha simples, que é leite, chocolate em pó 50% cacau e açúcar, tá bom? Vou colocar mais uma camada de recheio e vou colocar também mais uma camada de massa. A finalização vou fazer por último, colocando a ganache, que eu vou mostrar a textura para vocês, tá bom?
E olha só a minha ganache que ficou em temperatura ambiente, super cremosa, perfeita para rechear um bolo de aniversário, um bolo de festa. Nesse caso aqui, para bolo no pote, eu prefiro colocar a outra metade do creme de leite. Lembra que eu coloquei apenas a metade? Agora eu vou colocar o restante, porque eu quero que ela fique mais fluida e fica mais fácil de espalhar sobre o potinho, fazendo a finalização, e mesmo quando for para a geladeira, ela vai ficar fácil de colocar a colher e retirar um bom pedaço do bolo, não corre risco de quebrar a colher de plástico, tá bom? Vai ficar bem cremosa no ponto ideal para bolo de pote, tá bom? Então, a receita para a ganache de bolo no pote é 200 gramas de chocolate mais 200 gramas de creme de leite e daí sim fica essa textura cremosa, tá bom? E eu finalizo colocando raspas de chocolate e fica assim o bolinho no pote de prestígio, tá bom? Limpei todas as bordinhas, tampei e olha só, eu não encho muito com a finalização, com a ganache, porque senão na hora de fechar suja toda essa bordinha e fica feio, tá bom? Aqui eu tenho um papel com álcool 70%, limpei todos os potinhos, finalizei aqui colocando a minha etiqueta com o meu logo, meu telefone para contato, a minha rede social, tá bom? E eu gosto de colocar o meu bolinho no pote dentro desse saquinho transparente, que fica bem bonita a finalização e bem higiênico. E a medida desse saquinho é 13 por 20, 13 de largura e 20 de comprimento, tá bom? Tanto a massa como o recheio de coco e a ganache rendeu para mim 21 potinhos de 140 ml cada, tá bom? E eu vou ficando por aqui, eu espero muito que eu tenha te inspirado e até os próximos vídeos, tchau!